rapaziada, você está parado por causa do seguinte, nós vamos aqui a vida de Jesus e um mapa do canal Tinocano TV. Bom, eu conheço o Tinocano TV há muito tempo, mas então bora lá ver? Vamos lá ver como é que vai ser o vídeo, mas antes, hype o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá? 3, 2, 1, play! Seja um membro do canal e ganhe benefícios. Legal. Nós estamos em 5 a.C. e o mundo está prestes a mudar para sempre. Em uma pequena cidade no interior do Império Romano, nasce um homem que ficaria conhecido como o mais influente ser humano da história da humanidade, Jesus Cristo. Dificilmente existe alguém no mundo hoje que nunca ouviu falar de Jesus. Foi dos seus ensinamentos que nasceu... Verdade. Pior que, tipo assim, Jesus já virou meio que culturalmente, tipo assim, mesmo as pessoas que não têm a mesma religião que nem a minha ou a cristã, tá ligado? Sabe quem é Jesus Cristo? A maior religião do mundo, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Até o nosso próprio calendário é dividido entre antes e depois dele. Palavras como perdão, amor ao próximo, caridade e dignidade foram reinterpretadas pelas suas ideias. E até hoje, milhões de pessoas acreditam em seu retorno. Mas como tudo isso aconteceu? Como um simples carpinteiro vindo da Galileia se tornou o centro da maior fé do mundo? A história de Jesus Cristo fica ainda mais interessante vista em mapa. Assim, nós conseguimos visualizar com clareza seus movimentos e como isso influenciou o mundo em que vivemos. E se eu te falar que esse homem extremamente influente nunca saiu desse pedacinho do mapa aqui? Contar a vida de Jesus Cristo e revisitar as localidades geográficas pelas quais ele passou é mais do que... Mano, eu achando que Jesus foi assim, que ia sair desse local, mas assim, sair meio que da área onde ele tá vivendo e tal, porque ele era um andarilho, tá ligado? Se eu não me engano, ele era um nômade e tal, e tipo assim, ele vivia andando com seus seguidores e tal, sempre visitando lugares pra ajudar e tal. Não tinha um lugar específico, eu sempre pensei que tipo, a gente tinha mais região e não fosse só um pedacinho, tá ligado? E traçar rotas e delimitar cidades é revisitar uma caminhada que moldou os alicerces do cristianismo. Então já prepara sua bússola, suas ferramentas de cartografia, porque nós vamos ver como foi a vida de Jesus em mapa hoje no Investigando Atlas. Tá. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal? E se você quer dar uma moral pra gente, considere se tornar membro do canal. Tem diversos benefícios, é só clicar no botão de Seja Membro aqui embaixo e conferir. Enfim, a história de Jesus começa com seus pais, Maria e José. Eles eram simples judeus que viviam na cidade de Nazaré, uma pequena vila no interior da Galileia. Vamos dar uma afastada no mapa, porque assim você consegue visualizar isso daqui, o Império Romano. Na época do nascimento de Jesus, toda a região que José e Maria viviam estava submetida a Roma, do imperador Otaviano Augusto, que queria ter um controle maior sobre seu império, exigindo que todos os homens se registrassem em sua cidade. Fugindo dessa cobrança, José e Maria, já grávida, viajam para Belém, cercada por colinas e oliveiras e profundamente enraizada na tradição judaica como o lugar de nascimento do rei Davi. E foi nesse momento que Jesus nasceu, no ano 4 antes de Cristo. Como que Cristo pode ter nascido no ano 4 antes de Cristo? Bom, essa contagem de antes e depois de Cristo nasceu muitos séculos depois dele, pelo monge Dionísio, que criou um novo calendário no intuito de calcular a data certa da Páscoa. Só que não deu muito certo, ele usou umas informações equivocadas e acabou fixando o nascimento de Jesus no ano 1 depois de Cristo, sem considerar o ano 0. Foi só séculos mais tarde, depois de muito estudo... Mano, tipo assim, foi... Não entendi isso, porque, sendo sincero, o nascimento de Jesus, tipo assim, não seria o ano 0, mas é foda, que os documentos naquela época não seriam muito precisos. Que nós chegamos na conclusão que, de acordo com esse calendário, Jesus provavelmente nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Enfim, Jesus nasceu em um presépio, só que ele provavelmente não era tão bonitinho quanto o que tem na casa de sua mãe, já que naquela época os presépios ficavam dentro de montanhas, em um local pouco arejado e com baixa luminosidade. Sua vida já começou tensa com a chegada dos 3 reis magos, provavelmente astrônomos ou astrólogos vindos de regiões como a Pérsia, a Babilônia ou a Arábia, guiados por uma estrela. Na época do nascimento de Jesus, quem governava a região era Herodes, o Grande. Ele foi nomeado como o rei dos judeus pelo Senado.
Herodes o Grande, tá ligado? Eu não entendo esses nomes. Herodes o Grande, tá ligado? O que ele fez de grande, tá ligado? Senado romano, e mantinha seu poder com apoio direto de Roma. E pelo fato dele não querer nenhum concorrente, mandou executar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Assim, buscando escapar dessa perseguição, José, Maria e Jesus fogem para o Egito, ficando lá até a morte de Herodes e voltando depois para Nazaré. Esse vilarejo era simples, tendo pouquíssima relevância geopolítica na região, e foi aqui que Jesus passou sua infância. Legal. Esse é um dos momentos menos documentados da vida de Jesus. Pouco se fala sobre seu crescimento. Quais... Pior, né? Como foi o crescimento de Jesus, tá ligado? Porque, assim, a gente só vê a fase dele quando ele é um adulto, ele já é o Jesus, tá ligado? E não faz muito sentido exatamente, tá ligado? A gente tem que ver o crescimento do personagem. Quais práticas ele tinha, como era a sua vida, mas nós sabemos que foi aqui que Jesus aprendeu com seu pai José o ofício de carpinteiro. Uma das poucas coisas que sabemos é que quando Jesus tinha 12 anos, ele se separou dos seus pais durante a peregrinação para a festa da Páscoa e foi encontrado dias depois no Templo de Jerusalém, debatendo com doutores da lei, pessoas responsáveis por interpretar e ensinar os preceitos da religião judaica. Todos os presentes ficaram impressionados com sua sabedoria, tanto que, ao ser repreendido por Maria, Jesus responde: "Não sabeis que me convinha estar na casa de meu pai?" Essa afirmação revela uma consciência clara de sua identidade e propósito, mesmo tão jovem. E depois disso, o silêncio sobre sua vida voltou, com os únicos relatos dizendo que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele ficou nessa região por muito tempo. Nós só voltamos a ter registro de Jesus aos seus 30 anos, quando ele se desloca para o sul, indo em direção ao Rio Jordão, onde se encontra com seu primo João Batista para ser batizado. Inicialmente, ele recusou batizar Jesus, afirmando que sou eu quem preciso ser batizado por ti. Até aqui, ninguém sabia exatamente quem era Jesus. Ele era só um cara, teoricamente normal, que não tinha passado por nenhum episódio místico, pelo menos até agora. Durante seu batismo, Jesus recebe a confirmação divina de sua missão. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e uma voz vinda dos céus declara: "Esse é o meu filho amado", episódio que marca o início de sua vida pública. Após o batismo, Jesus partiu para o deserto da Galileia, onde permaneceu por 40 dias e 40 noites em jejum, apenas orando em sua solitude. Ele passa por isso como uma provação que testa sua identidade, sua missão e sua fidelidade a Deus, tanto que é aqui que ele é testado por Satanás. Primeiro, ele tenta fazer com que Jesus use de seu poder para benefício próprio. Depois, o diabo quer fazer de Jesus um espetáculo para ganhar fama e dinheiro. E por fim, ele tenta fazer com que Jesus o adore em troca da glória eterna. Ao recusar essas tentações usando trechos das Escrituras, Jesus não só resiste, mas também reforça o propósito principal da sua missão. Terminando esses 40 dias, Jesus retorna à Galileia, iniciando a sua pregação ao povo, propondo uma transformação interior baseada em justiça, misericórdia e arrependimento. E foi justamente aqui que ele escolheu seus primeiros discípulos. Mano, eu acho assim, foda porque isso meio que levou a ruína de Jesus, tá ligado? Ele escolheu os seguidores e acaba escolhendo um errado, tá ligado? Tá ligado? Em vez de buscar sábios, estudiosos, eruditos, Jesus se dirigiu a alguns pescadores comuns, os irmãos André e Pedro, que seria um pilar, ou melhor, uma pedra que sustentaria seus discípulos, e também Tiago e João. E assim, Jesus segue percorrendo a Galileia, anunciando a chegada do reino de Deus. Aqui ele chega a Betsaída, que parece o nome de uma casa de aposta, mas na verdade foi a cidade onde ele encontrou Filipe, outro seguidor. A partir daí, ele seguiu para Caná, depois de ser convidado para um casamento, e foi lá que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Durante a celebração, o vinho acabou. Isso pode parecer algo bobo, mas para as festas judaicas, o vinho era um elemento fundamental, e o fato dele ter acabado representaria uma grande vergonha para os noivos. Assim, atendendo a um pedido de sua mãe, Jesus realiza um milagre e ordena que os tonéis sejam enchidos de água para que ele os transforme em vinho. Por mais discreto que esse milagre tenha sido, com isso, Jesus firmou a fé de seus
seus discípulos nele. E após isso, ele deu uma passadinha em Jerusalém por ocasião da Páscoa, onde afirma que foi enviado por Deus não somente para salvar os judeus, mas todo o mundo, e que quem segui-lo terá a vida eterna. Na volta para casa, Jesus resolve passar por Samaria, um território hostil ao seu povo, e ali ele dialoga com uma mulher local no Poço de Jacó, de pé até hoje, quebrando 2 tabus ao mesmo tempo. O primeiro é de falar com uma mulher em público, e o segundo, de dialogar com uma samaritana. Enfim, ele retorna para Galileia e segue para Caná, onde cura milagrosamente o filho de um oficial do rei, e depois segue para sua cidade natal, Nazaré. Há apenas alguns anos, Jesus partiu da cidade como um simples carpinteiro, e agora retornava a ela como um líder religioso. Ali, diante do povo, Jesus proclamou ser o cumprimento das profecias, mas sua imagem não era exatamente o que a população judia esperava. Por isso, ele acabou sendo rejeitado pela maior parte de seu povo. E essa o preconceito sobre a aparência, tá ligado? Jesus não era pra ser bonitinho, tá ligado? Não era pra... Jesus não era pra ser... Não é pra ser algo ele não era atraente, tá ligado? Aos olhos do povo, tá ligado? Nunca foi, na real. A tradição segue até hoje. A tradição judaica não aceita Jesus como o Messias e ainda espera a chegada dele. Por conta disso, ele foi expulso da cidade e seguiu até Cafarnaum, onde realizou um dos seus milagres mais significativos, a cura de um leproso. Eu não sei se vocês têm noção, mas a lepra antigamente era uma doença associada à maldição. Por isso, essa cura foi tão significativa, vista como a prova de sua autoridade divina, o que atraiu ainda mais seguidores, entre eles Mateus, um cobrador de impostos. Pouco depois, Jesus voltou a Jerusalém, onde mais uma vez curou um homem, só que dessa vez um paralítico. Você deve imaginar que assim ele começou a ser conhecido na região e passou a ser questionado pelas autoridades religiosas. E como resposta, ele diz que meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Essa afirmação foi interpretada como uma equiparação com Deus. E justamente por isso, a partir daquele momento, os líderes judeus passaram a conspirar contra Jesus. Retornando a Galileia com seus seguidores, Jesus finalmente escolhe seus 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, Mateus, outro Tiago, Tomé, Zelote, Judas Tadeu e, por fim, Judas Iscariotes. Esse grupo o acompanharia de perto, sendo responsáveis por propagar sua mensagem. Depois ele segue mais uma vez para Cafarnaum, onde cura o filho de um soldado romano antes de ir para a cidade de Naim. Mano, tá doido. Jesus é tipo assim, um dos maiores seres da humanidade, tá ligado? E a gente tem muito poucos registros dele, tá ligado? A gente não tem realmente uma linha do tempo totalmente exata de Jesus, tá ligado? É um dos seres humanos mais notáveis da humanidade e a gente tem muito poucos registros dele. Onde milagrosamente Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva. E é justamente aqui que Jesus recebeu uma notícia devastadora: a morte de João Batista, seu primo e precursor, que havia o batizado. E por isso ele busca um momento de silêncio, afastando-se para lidar com o luto. O problema foi que a multidão seguiu atrás dele até a região de Tabgá, onde Jesus seguiu ensinando, curando e operando milagres. É aqui que Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas poucos peixes e pães. Assim, as pessoas começaram a ver em Jesus a figura de um líder poderoso e tentaram o proclamar rei à força. Jesus não queria isso e, assim, se retirou, dessa vez sozinho, para um monte próximo, em busca de silêncio e oração. O que seus discípulos não sabiam é que ele estava prestes a realizar um feito inacreditável. Enquanto buscava silêncio, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem em um barco e atravessassem o mar da Galileia. Eles aceitaram. Porém, durante a travessia, à noite, o tempo fechou e os ventos ficaram fortes demais. O barco passou a ser açoitado pelas ondas e o medo de morrerem ali mesmo tomou conta dos discípulos. Foi então que, no meio do nada, eles viram Jesus se aproximando. Mas ele não estava em um barco. Jesus chegou andando sobre as águas. Ao verem essa situação, os discípulos foram tomados pelo medo, pensando que se tratava de um fantasma. Porém, Jesus olhou no fundo de seus olhos e disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro então pede para ir em direção a ele e também começa a caminhar sobre as águas, mas ao sentir o vento forte,
ele duvida de sua capacidade e começa a afundar. Mas Jesus o segura, o confortando, e Pedro percebe que só pode andar sobre as águas aquele que acredita fielmente em Jesus. Depois disso, ele parte para expandir seu raio de atuação, percorrendo territórios como Pérea, Samaria e a região de Decápole, onde chega a Gerasa. Dali ele segue para Magdala, uma cidade pesqueira lar de Maria Madalena, uma de suas seguidoras mais próximas e devotas, onde Jesus a liberta de 7 demônios. Por fim, Jesus segue para o território pagão de Cesareia de Filipe, uma região notoriamente conhecida por sua forte presença na cultura greco-romana, sendo um centro de adoração ao deus pagão Pan. No local havia uma gruta profunda, conhecida como Porta do Inferno, que os antigos consideravam um acesso ao mundo subterrâneo, e foi justamente nesse ambiente que Jesus escolheu solidificar sua igreja, confiando a chave dos céus a Pedro, o primeiro Papa. Ele diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse episódio marca um ponto de virada teológico e narrativo. A partir dali, Jesus começa a revelar aos discípulos que sua missão culminaria em sofrimento, morte e ressurreição, dando um grande spoiler de sua própria vida. Jesus então sobe com Pedro, Tiago e João até uma montanha elevada, conhecida como Monte Hermon, onde, segundo a tradição, ele revelou sua glória divina em um momento conhecido como a Transfiguração. Com isso, Jesus retorna ao território da Judéia e segue para Jerusalém, ciente de que ali sua missão encontraria o desfecho. Logo, quando chega à cidade, Jesus se declara um com Deus, sendo novamente rejeitado pelas autoridades religiosas e expulso do local. Assim, ele vai a Betânia, onde realizou um dos seus milagres mais importantes, a ressurreição de Lázaro. Esse evento não apenas reafirmou sua autoridade divina diante do povo, como também intensificou a oposição dos líderes religiosos, que passaram a tramar sua morte, temendo uma reação de Roma. A preocupação era que o imperador visse em Jesus um rival ao trono, alguém que reunia multidões e se autodeclarava divino. Enquanto isso, após um breve retorno a Pérea, Jesus voltou a Jericó e de lá desceu para Jerusalém, onde chega montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias, que dizia que o Salvador iria vir montado sobre esse animal. Após alguns dias, Jesus foi ao templo, local central das práticas religiosas, mas lá ele encontrou diversos vendedores e cambistas, o que o deixou revoltado. Jesus expulsa todos eles, dizendo que ali deveria ser uma casa de oração e não uma caverna de ladrões. E foi ali que ele passou a proferir sobre o fim dos tempos e o juízo final. Essa fala representou uma ameaça para a ordem religiosa, e por isso a trama contra Jesus passou a ser ainda mais pesada. Aqui nós estamos na Páscoa e Jesus resolve fazer um jantar com seus apóstolos. O que eles não sabiam é que esse momento seria conhecido como a Última Ceia, onde Jesus revelou que seria traído por um daqueles que estavam na mesa. Esse homem foi Judas Iscariotes, que já havia decidido trair antes mesmo daquele jantar, procurando os principais sacerdotes do templo, onde prometeu entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata, um valor que na época representava o preço de um escravo. Assim, após a ceia, Jesus retirou-se com seus discípulos para o jardim do Getsêmani, um local onde costumava orar com frequência. Foi nesse cenário de silêncio e sombra que Judas retornou, agora acompanhado de uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. E pouco tempo depois, Jesus foi preso e levado a julgamento. Lá ele enfrentou acusações e falsos testemunhos. Por isso, foi condenado à morte por crucificação pelo governador da Judéia. Mano, desculpa, mas Jesus pelo menos sabe que assim, Jesus sabia que a sua morte ia ser dessa forma, mas é tão estranho como um cara tão sábio e tão poderoso foi literalmente crucificado, tá ligado? Foi literalmente julgado, tá ligado? Como uma pessoa que merecia ser aniquilada, tá ligado? Isso não faz muito sentido, tá ligado? Tipo assim, é claro que naquela época quem ia contra
as normas da Roma, de imperadores e tal, e acabar sendo sacrificado, mas é tão estranho, sabe? Era uma execução brutal, reservada apenas para os piores criminosos. Assim, em Gólgota, Jesus é crucificado. Acima da cruz havia a inscrição Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e durante o processo ele foi alvo de zombarias e provocações por parte dos soldados e da multidão. Ele olhou para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, revelando um amor que transcende a dor e a injustiça. João registra as últimas palavras de Jesus como está consumado, indicando que sua missão havia sido concluída. Após sua morte, Jesus é sepultado em um túmulo escavado na rocha. E aqui você sabe que a história ainda não terminou. Afinal, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, permanecendo com seus discípulos por 40 dias, os instruindo profundamente sobre o reino de Deus e confiando a eles a missão de levar o evangelho até os confins da terra. Após essas palavras, Jesus foi elevado aos céus, onde 2 anjos disseram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus virá da mesma forma como o viram ir para o céu. E foi assim que da Galileia até Roma, das sinagogas aos lares humildes, os discípulos de Jesus garantiram que todo o mundo antigo ouvisse a história de um carpinteiro judeu que revelou o rosto de Deus e ofereceu ao mundo uma nova esperança. Esse homem nasceu em meio à simplicidade, viveu com humildade e amor, e caminhou entre os pobres, doentes e esquecidos. Jesus não buscou tronos nem riquezas, mas transformou o mundo com palavras de compaixão, perdão e esperança. Ele ensinou que servir e amar é mais forte que a morte e que a fé move montanhas. Foi traído, humilhado e crucificado, mas mesmo pregado numa cruz, ainda ofereceu perdão e ao ressuscitar, selou a promessa de que a luz sempre vence a escuridão. Sua vida foi breve, mas o seu legado será para toda a eternidade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, compre nossos moletons na loja, se torne membro para ganhar benefícios e aqui no final vai ter mais um vídeo para você assistir, dessa vez sobre o Deus de Spinoza. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira. Tchau! Bom, pessoal, é engraçado como um ser tão poderoso como Jesus morreu tão cedo, mas enfim, eu acho que é algo passageiro essa vida, tá ligado? Sempre vai ser. Tudo que eu tô fazendo agora é algo passageiro, tá ligado? É algo notável, exatamente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.